E aí, Pedro, já ouviu falar da ecoterapia com cavalos? Ecoterapia? Isso. Ou ecoterapia? Ecoterapia. Já ouvi falar demais, velho. Que o cavalo ele tem um campo magnético que abraça o ser humano e tudo isso tem efeitos terapêuticos dentro de quem tá fazendo o procedimento. É que a gente já ouvia falar, né, que o cachorro é o melhor amigo do homem, aquela relação do cachorro com o homem ali, todo um psicológico, todo mundo já tem aquele negócio assim, você tava chorando, o cachorro chegou assim, deu uma esfregada no você. Não, eu quero saber, será que andar de cavalo é a terapia? Não sei, vamos entender aqui, mas o que importa é que esse negócio aí tem rendido bons frutos, principalmente para os praticantes, né? E também para a galera que trabalha com isso, ó. A nossa entrevistada de hoje, ela é graduada em Ciências Sociais e Pedagogia pela UFO, ela é mestra em Sociologia, com foco em Educação Inclusiva pela UFG, e é coordenadora do Programa de Ecoterapia no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Goiás. Eu tô falando dela, Isabela Moraes. Seja bem-vinda ao Agradez. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, meninos. E aí, como é que essa ecoterapia surgiu e funciona, né? Porque às vezes é uma coisa relativamente, não sei se é nova, porque o cavalo tá com a gente desde sempre, né? Desde os primórdios lá, principalmente do agro, né? Que ela é basicamente do agro, mas se a gente fosse entender essa parte de colocar o cavalo nessa questão de psicológico, tratamento fitoterápico, essas coisas. Então, você trouxe já uma primeira evidência que é sobre a utilização do cavalo, né, como agente terapêutico, né? O Pedro começou a falar da parte da energia do cavalo, de andar no cavalo, mas a ecoterapia, ela vai muito além disso, né? O processo da ecoterapia, ela está embasada todo num processo de saúde, né? Então, ela é uma terapia reconhecida com profissionais da saúde, que tem lei que regulamenta, né, como que ela vai ser desenvolvida aqui no Brasil. Quando a gente começa a analisar, né, a utilização do cavalo enquanto agente terapêutico, né, no Brasil é algo relativamente novo, né? É bom falar relativamente entre aspas, porque é coisa ali de 30, 35 anos que a gente começa a mapear a utilização do cavalo enquanto agente terapêutico, né, e a equipe multi que acompanha. Mas quando a gente olha para a Europa, né, quando a gente vai mais a fundo, né, nos cantos do mundo que são mais antigos, né, o cavalo enquanto amigo do homem e também indo para essa parte da terapia, ela já é utilizada há alguns anos, né? Então, o Brasil, né, vendo esse processo, alguns profissionais aqui interessou por essa terapia, interessou por essa pesquisa e trouxe para o Brasil a ecoterapia. Né? Ecoterapia, ela é um nome brasileiro. Então, se alguém tiver curiosidade, qual que é a história, né? Então, é a utilização do cavalo enquanto agente terapêutico, tá? Então, se alguém for um dia pesquisar no Google, né? É como que o cavalo auxilia nessa terapia. E aí vai conseguir ter acesso à história mesmo da ecoterapia no mundo. E a gente começou a falar assim, eu falei fitoterápico, gente, ó, vocês esquecem. Fitoterápico? Terapêutico, pelo amor de Deus. Você falou isso, Anaí? Falei. Que hora que você falou isso? Não, na hora que eu terminei de falar que ela começou, eu falei assim, Não, gente, fitoplanta. Peraí, volta, retrocede. Enfim, mas indo adiante, a gente é um ser trino. Corpo, alma e espírito. Como que o cavalo trabalha tudo isso? Porque quando você vai no psicólogo, ele trabalha a parte emocional. Você vai espiritual, tem uma. A física tem outra. Como é que funciona essa questão? Então, na ecoterapia, né, a gente pode trabalhar ali com os praticantes as múltiplas áreas do ser humano. Então, quando a gente pega, assim, um praticante, a depender da sua patologia ou da sua condição ou necessidade, porque aí a gente está abrindo um leque de possibilidades para muitas pessoas, né, que são indicadas ou serão indicadas para a ecoterapia, a gente fala de trabalhar junto com o cavalo no estímulo e desenvolvimento da parte física, se nós trazermos para nós pessoas que tiveram algum tipo de comprometimento físico, ou por acidente, ou por alguma outra razão, né, a equipe multiprofissional, ou seja, os profissionais específicos que são capacitados com os cursos para trabalhar na ecoterapia, que é basicamente fisioterapeuta, psicólogo e equitador. Essa é a equipe mínima que a legislação pede. Então, trabalha junto? Trabalha junto, Então, há uma análise ali desses profissionais em relação a esse praticante que está iniciando o processo da ecoterapia. Então, supondo que
o praticante que foi indicado por indicação médica, e a gente sempre fala da indicação médica. Por quê? Porque é o médico que vai analisar ali se dentro daquela condição daquela pessoa, a ecoterapia ela vai fazer os estímulos corretos. Imagine só, se uma pessoa por si só olha e fala assim, nossa, achei interessante, eu quero fazer a ecoterapia. Mas essa pessoa tem uma escoliose, né? Essa escoliose ela pode agravar ao invés de tratar, né? Então, é preciso que primeiro venha pela indicação médica. Essa equipe básica, ela vai fazer uma análise, né? Então, quando chega para nós, né? Olha, a indicação desse praticante. Então, a gente vai olhar qual que é a patologia ou a condição dessa pessoa. E aí, a gente traça as estratégias de trabalho. Que podem ser, igual você disse, da parte física, da parte emocional, né? Da questão do desenvolvimento cognitivo. Então, aí há várias possibilidades de trabalho, de estímulo que o cavalo pode dar para esse praticante. Entendeu? E Pedro, a gente já tentou gravar esse podcast, a gente deu uma quedinha de energia aqui. Você tinha até falado, eu queria que você comentasse esse negócio de andar no cavalo, que é só o andado que faz o serviço. Isso, e tal. porque acho que talvez uma pergunta de leigo, né? Que o pessoal deve achar que a ecoterapia é só montar no cavalo e sair andando de cavalo, passeando de cavalo, né? Isso. Mas é só isso mesmo? Ou não? Lógico que não, né? Mas a olho nu, né, no senso comum, se você vai num centro de ecoterapia e você não entende o que está acontecendo lá, o processo que está acontecendo lá, você pensa, nossa, mas tá andando 30 minutos aqui em volta. Ou então tá levando para um outro espaço, um outro tipo de solo. Mas é só isso? É só essa andadinha de cavalo? Não, é muito mais do que isso. E quando eu fiz o curso, né, que eu tive que fazer o curso na Ange para eu entender que eu, enquanto terapeuta, fiz os 30 minutos sendo a terapeuta. Enquanto praticante, 30 minutos em cima do cavalo. Gente, vocês não têm noção quantos estímulos nós recebemos. Então, assim, levando em conta o que eu falei anterior, que há uma análise da equipe sobre o que vai ser trabalhado. Dentro da análise, que é traçada ali o nosso plano de trabalho, vai determinar quais serão os exercícios, qual o grau de dificuldade que vai ter cada um dos exercícios e quais ferramentas serão utilizadas. Então, se eu vou iniciar com uma manta, se eu vou iniciar com uma sela texana, uma sela inglesa, se eu vou colocar o pé desse praticante no estribo, ou se não, eu não vou colocar no estribo. Se eu vou colocar esse praticante para ficar na posição esporte, que é aquela posição quando você está em cima do cavalo, que você levanta em cima do cavalo, né? Essa posição, ela é dificílima, ela exige que a gente tenha um desenvolvimento muscular, né? Então, ela faz com que o seu cérebro receba vários estímulos, né? Então, essa andadinha de cavalo, né, ela faz com que o seu cérebro, ele abra as portas de aprendizagem e as portas de estímulo. Então, supondo que uma criança autista nível 2 de suporte. Então, a gente já está falando de uma criança que vai ter um comprometimento maior com sensibilidade, com som, às vezes com desenvolvimento da fala. Por que colocar ela em cima do cavalo, né? Qual que é o benefício de colocar ela em cima do cavalo? Primeiro, porque ali, quando ela monta no cavalo, o cérebro dela vai começar a ter essas aberturas aí para os estímulos. E dentro do plano de trabalho, a gente vai trazendo elementos ali para serem trabalhados com esse praticante, que vai fazer com que as resistências que ela tenha, né, por questões neurológicas, elas comecem a ser quebradas. Então, um exemplo clássico é que, normalmente, as pessoas que estão dentro do espectro autista, elas são muito sensíveis ao tato. Vocês já perceberam que, normalmente, elas ficam assim, né? Tá dentro das estereotipias, né? Que são tratadas. Então, pensa, você estar em cima de um cavalo. O pelo dele é uma sensação que vai te dar, não é? A crina dele é outra sensação. Se eu peço esse praticante para conversar comigo, com essa equipe que está junto com ele, eu estou dando outros tipos de estímulo, né? Então, dentro dessa voltinha de cavalo, desses 30 minutos, né, são desenhados quais estímulos que vão ser tratados ali com esse praticante que está dentro do espectro autista, tá? Se a gente pegar um outro exemplo, que é com as pessoas que têm algum tipo de comprometimento no andar, né? Então, aí pode ser alguém que teve algum tipo de acidente ou que está
nasceu com algum tipo de paralisia, né, e tudo mais. Quando a gente monta no cavalo, né, a nossa pelve, nossa parte interna da coxa, quando a gente encaixa no cavalo, que está o nosso tônus muscular, ou seja, todo mundo tem aqui na nossa barriga, né, esses músculos aqui que nos dão equilíbrio para o andar. O cavalo tem esse mesmo tônus, é como se nós, seres humanos, e o cavalo estivessem em perfeito equilíbrio. Eu tô no meu tônus aqui em pé, nessa posição, e o cavalo, eu tô em cima do tônus muscular dele, montado. O nosso cérebro, ele entende como se nós estivéssemos andando. Então, já aconteceu de eu acompanhar sessões de pessoas que não conseguiam andar, que estavam com aquele relógio, assim, que marca os passos, né? Uhum. E aí, no andar lá da sessão, o relógio entendeu que aquela pessoa estava andando. Da mesma forma, Legal. o cérebro, ele também vai entender. Ele vai, opa, peraí, parece que eu estou recebendo um estímulo que eu não recebi antes, né? Parou por algum motivo. Então, ele vai começando a despertar ali aquela musculatura, né? A parte do cérebro que vai falar, olha, né? Como que era andar, ou como que é andar, né? Para quem nunca andou. E isso vai desenvolvendo toda a parte física nossa. Então, trabalha não só as partes psicológicas, né, motoras, mas também o nosso tônus muscular. A nossa musculatura, ela vai tendo ali os estímulos para serem desenvolvidos, como se fosse uma musculação. Legal, a gente focou não é paciente, no praticante até o momento. Mas se a gente fosse falar do animal, tem um mercado, a gente está aqui num podcast de agro também, tem um mercado para cavalos que vão trabalhar com pessoas, né, que é no sentido dessa parte praticante da ecoterapia, tem raça específica, né, tem que ter um trote diferente, como é que fala, marcha picada, marcha batida, tem todo esse negócio aí, né, tem que ser um cavalo trabalhado de forma diferente desde o nascimento? Então, é uma excelente pergunta, né, porque o que normalmente acontece? As pessoas interessadas em abrir um centro de ecoterapia, aí vem um produtor rural, uma outra pessoa fala, eu tenho um cavalo lá e eu vou te dar esse cavalo. E aí, a gente pensa, qualquer cavalo pode trabalhar na ecoterapia? Na opinião de vocês, vocês acham que qualquer cavalo pode estar nesse momento com vários estímulos? Eu acho que não. Tem que ser um cavalo treinado também para isso. Isso. Tem que ser um cavalo que está dentro que consegue receber os estímulos. Então, ele é um cavalo que tem que estar ali já sendo trabalhado, um cavalo muito dócil. Primeiro, por quê? O cavalo, ele vai receber diversos estímulos. Então, assim como a pessoa que está em cima dele, né, o praticante que está em cima dele, esse cavalo também vai receber esses estímulos. Então, tem que ser um cavalo que tenha ali, né, um passo, um trote, um galope, que estejam saudáveis, né? Então, não pode ser um cavalo manco, porque vamos supor, tô lá e o cavalo manco. Aí eu tô recebendo aquele estímulo, eu tô mancando. É como se eu estivesse mancando junto com ele. Então, se eu tenho algum tipo de comprometimento, esse comprometimento vai agravar, né? Se alguma coisa na coluna, da bacia e tudo mais. Então, quando as pessoas que estão interessadas em abrir o centro de ecoterapia, ou alguém que está interessado em doar um cavalo, ele tem que ser um cavalo que está saudável, cavalo jovem, né? Então, um cavalo que está ali numa meia-idade, saudável, que ele tem uma altura específica. Qual altura que é que a gente, né, orienta? Quando eu falo a gente, eu estou falando da Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE, né, do Senar Goiás e dos nossos instrutores e pesquisadores que entendem, né, sobre o assunto. É um cavalo que tem que ter uma média da cernelha, ou seja, dessa parte aqui dele, né, do pescoço, para quem não sabe o que é cernelha, até o pé, que tem entre 1,45 m, 1,60 m no máximo de altura. Por quê? Porque imagina nós, enquanto ecoterapeutas, segurando uma pessoa, um praticante, porque a gente tem que estar nessa posição, que é para dar o suporte nas costas do praticante, né, fazendo 10 atendimentos. Pensa que esse ombro não aguenta, né? Então, ao escolher esse cavalo, a gente tem que considerar aqui qual a altura dos meus terapeutas, né? Se são mais mulheres, normalmente nós mulheres somos um pouco mais baixas, né? Ali 1,60 m, 1,65 m, que é a média da mulher goiana. Então, não pode ser um cavalo que eu vou ficar com o meu braço muito esticado, senão o braço do terapeuta no final da sessão, né, acabou. Então, tem que considerar tudo isso, né? Algumas pesquisas, elas falam assim, que é melhor
o macho, né? O cavalo e não a égua. Porque, assim, o macho, por questões hormonais, né? Então, a égua faz todo o ciclo hormonal e tudo mais. Isso pode fazer com que haja uma mudança de temperamento, né? A TPM da égua. Exatamente, a TPM da égua, né? Só que isso é muito relativo. É muito relativo. Não tem como eu chegar em vocês e falar assim, é uma regra. Tem que ser só cavalos, não podem ser éguas, né? Ou só pode ser determinada raça e a outra raça não. Isso que eu ia te perguntar, se toda raça serve, né? Isso. Praticamente toda raça serve, desde que a gente considere esses fatores que eu estou falando aqui pra você. Da altura, se é um cavalo dócil, se é um cavalo que consegue receber esses estímulos, se é um cavalo que está saudável, entendeu? Então, hoje no Brasil, não há, de uma forma específica, um criador, né, de cavalos para a ecoterapia. Mas existem ali diversas raças que vão encaixar dentro da ecoterapia, né? Dentro desses padrões que são estabelecidos em lei e nas pesquisas, né? Quando eu tô falando para vocês de pesquisa, a UNB, ela é uma grande desenvolvedora de pesquisa na área da ecoterapia, né? A ANDE Brasil, ela está em Brasília, então, consequentemente, faz muitas parcerias com a UNB. Então, a gente consegue ter um embasamento científico sobre o que vai ser desenvolvido ali, né? Dentro da terapia, tudo que há de atualização nessa área. Bacana. E o produtor rural, por exemplo, às vezes você falou que não existe um produtor específico, ele só produz para ecoterapia. Mas provavelmente, dentre essas vendas aí de cavalos, deve ir para centros, né, ecoterápicos. Sim, com certeza, né? Tem... Mas, assim, de uma forma geral, hoje, o Senar, nós temos 32 centros de ecoterapia que são nossos parceiros, que oferecem ali o serviço gratuito, né? Então, quando eu falo nosso parceiro, é Sindicato Rural, né, FAEG, né, então a Federação, Senar e o Centro de Ecoterapia, e aí vem os outros parceiros. Normalmente, quando tá ligado ao Sindicato Rural, né, os produtores rurais, eles já se envolvem nesse processo, né? Os presidentes dos sindicatos entram em contato, então já sabem mais ou menos qual produtor que vai ter uma criação de cavalo, ou tem um cavalo que está melhor indicado para a ecoterapia, né? Então acaba que os produtores rurais dessas cidades, de uma certa forma, eles ficam sabendo, né? E eles podem contribuir, não só doando cavalo, mas com outras formas, né? Seja doando ração para o produtor que produz manter, ração. Né? Porque também é caro manter, né, o cavalo. Exatamente, né? A ecoterapia, qual que é uma das principais resistências que a gente tem ao abrir um novo centro? Custo. É uma terapia cara. A gente tá falando de uma terapia de um animal muito grande, um animal que, né, você falou do cachorrinho, o cachorro vem aqui dar uma lambida, então o cachorro, ele pode estar aqui conosco, na nossa casa, né, um quintalzinho, né, isso. Agora o cavalo, não. O cavalo, ele demanda um cuidado muito maior, né, no sentido do trato com ele, do espaço adequado para ele estar, né, não é qualquer lugar. Da mesma forma que a ecoterapia também não pode ser desenvolvida em qualquer lugar, tem ali os parâmetros. Então, é um custo caro, inicialmente, pelo trato com o cavalo. Depois, quando a gente fala pelos terapeutas, né, que são pessoas da área da saúde, são pessoas da área da educação, então, pessoas que têm nível superior completo, que se capacitam, né, são cursos caros da ecoterapia para fazer a capacitação. Então, manter um centro não é barato, né? Então, exige, e é algo que eu sempre falo em todas as minhas reuniões de abertura ou de manutenção de centro, é preciso encarar isso como algo que vai trazer benefícios, né? E não como só um custo. Porque a partir do momento... Investimento. Isso, é um investimento. E é um investimento que consegue acessar hoje pessoas que provavelmente não teriam acesso a nenhum tipo de terapia. E essa terapia, por exemplo, como você falou, os centros são localizados ali nos municípios, com parceria com o Sindicato Rural. O Senar vai até esse local para montar ou para fazer a manutenção desses centros. Então, a oferta para os praticantes é de forma gratuita, tem taxa? Todos os nossos centros, os nossos centros parceiros, ofertam a terapia de forma gratuita. Por que disso? O Senar, né, a Federação, a FAEG,
nós temos como missão, visão e valor essa devolução para a sociedade, né, de todo o dinheiro, todo o investimento que é feito na nossa empresa, né? Então, quando a gente vai fazer uma parceria com o centro, né, quando a gente o sindicato nos chama, qual que é o caminho, né? As pessoas interessadas em abrir o centro ou o centro que já está em funcionamento entram em contato com o sindicato do seu município, o sindicato do município nos aciona aqui, né, no escritório central, e aí é feito toda uma reunião, nós técnicos vamos até o lugar, e aí a gente analisa se aquele lugar condiz, também porque senão existe um padrão, né, não é qualquer lugar que pode ser feito, se esse lugar condiz com o que é posto nas regras, com o que o Senar acredita que deve ser também. E aí a gente começa a desenvolver a parceria. Essa parceria, ela é feita de diversas formas, né? Como que o Senar atua ali junto? Primeiro, com a capacitação desses profissionais. Então, nós temos treinamentos específicos do programa Ecoterapia para esses centros, né? Para esses profissionais que estão no centro. Nós temos a parceria com a Andi Brasil, que fornece ali um desconto de até 50% nos treinamentos da Andi Brasil. Nós fazemos o acompanhamento técnico mensal, então um instrutor nosso, ele vai até o centro todos os meses, ele faz esse acompanhamento, então vamos supor que você é coordenadora de um centro e eu sou a instrutora que acompanha o seu centro, então você tem um canal de comunicação direto comigo, né? Então, para tirar dúvida, para pedir orientação, ou para pleitear algum tipo de parceria, né? Ou de algum outro serviço que o Senar possa ofertar. Além de materiais, então, pelo menos uma vez ao ano, o Senar ele faz uma distribuição de uniforme para todos os praticantes. Então, nós estamos falando aí de mais de 1.500 praticantes, né? E para todos esses profissionais que estão envolvidos ali no trabalho com a ecoterapia. E ainda faz toda essa seleção dos animais também, não é eco? Por exemplo, o centro lá que define que animal vai ser, né? Porque se tem um treinamento com os profissionais, provavelmente vai ter toda uma seleção, né? Então, quando a gente fala dessa seleção, claro que existem os limites do Senar dentro do centro também, né? A gente não tem poder regulamentador, mas a gente tem a questão do aconselhamento. Quando a pessoa, né, o centro, ele se torna parceiro nosso, ele faz, né, os nossos treinamentos. Então, a gente pode falar dos treinamentos desde o planejamento da ecoterapia, do atendimento, né, até de equidiocultura, né, manejo do cavalo. Então, isso tudo, né, é com o intuito de orientar esses profissionais na escolha, entendeu? Mas é claro que quando vai implantar ou quando vai chegar um cavalo novo, o centro ele pode sim nos solicitar uma visita técnica. Então, falar assim, olha, Isabela, através de ofício, de gostaria de uma visita técnica para a escolha dos animais. Então, a gente destina um dos nossos instrutores desta área para ir lá auxiliar na escolha desse animal. Bacana. E a empresa, às vezes, né, o centro está aí localizado aqui em Goiás, nós estamos falando de Goiás, mas provavelmente deve ter o Senar aí, deve ter os braços nos outros estados, você procura aí, principalmente o sindicato rural, às vezes tem no seu município. Mas falando aqui de Goiás, o centro que quiser ter essa atividade ali para os seus praticantes, como que ele faz para procurar o Senar? Então, o caminho que hoje é feito, né, é válido destacar que Goiás, o Senar Goiás, ele é referência a nível nacional, porque os outros cenários, eles ainda não conseguiram amadurecer essa ideia da mesma forma como nós estamos, então acaba que a gente até presta consultoria, né, dá orientações para outros cenários. Como que funciona, né? A pessoa interessada, assim, ou seja, o responsável pelo aquele projeto, ele deve encaminhar até o sindicato rural, conversar com o sindicato rural, explicar, né, a intenção, como que vai funcionar, então apresentar um projeto prévio. A partir desse momento, o sindicato rural, ele entra em contato conosco aqui do Senar e aí a gente marca uma reunião de alinhamento. Então, o primeiro passo é marcar uma reunião de alinhamento, que é onde eu vou ter contato com os coordenadores dos centros ou os presidentes das associações. Quando a gente fala de centro, existem várias realidades, pode ser centros que estão dentro dos IFs, né, ou o UF, pode ser um centro que está dentro da APAI,
pode ser um centro que é uma associação, pode ser um centro do próprio sindicato, das prefeituras, né, dos municípios. Então, existem vários formatos, né? E esses interessados entram em contato conosco, a gente conversa e aí desenha como que vai ser o nosso auxílio, né? Se já é um centro que está em funcionamento, então qual que é o maior interesse aqui naquele momento? É que os profissionais que já estão atuando passem por uma reciclagem ou que eles passem por uma formação inicial? Aí a gente organiza, faz os agendamentos por intermédio do Sindicato Rural. Então, o sindicato nos solicita, assim como ele solicita qualquer outro treinamento do Senar Goiás, né? Vamos supor, quero um treinamento de drone. Quem solicita? O sindicato solicita para o Senar e a gente organiza o treinamento. Legal. Sou criadora de cavalos, hipoteticamente aqui, ou trabalho numa empresa de alimentação para animais e tal. Quero participar, quero apoiar o programa. Tem jeito, tem como. Você falou que precisa de apoio para fortalecer o programa, né? Tem todo um custo. Sim. Para as pessoas interessadas, né, ou das empresas interessadas, é válido sempre destacar que as empresas que elas se envolvem nesses projetos, que são projetos sociais, né, há incentivos para isso, né? Então é algo muito bom para a empresa envolver num projeto social desse, que a gente consegue ver, né, o resultado de uma forma muito rápida, né? Então, essa empresa ou essa pessoa interessada, ela pode entrar em contato conosco aqui do Senar ou ir até o sindicato rural do seu município. Porque o sindicato rural, se tiver um centro lá, for um centro parceiro, ele já vai automaticamente, né, orientar para conversar com o centro, né, com a coordenação. Ou se o seu município não tem sindicato rural, ou não conseguiu o contato e tudo mais, entre em contato conosco do Senar. Então, pode ligar no Senar, né? Falar, olha, eu quero conversar com as pessoas responsáveis do programa Ecoterapia, né, que é da promoção social, para ter uma orientação de como que eu posso ajudar. Lá a gente tem um mapeamento, né, dos centros parceiros e aí a gente já faz uma orientação, olha, né, um intermédio ali entre o centro que está precisando, né, e os possíveis outros parceiros. Legal. Fechando aqui a história, sou praticante ou às vezes tem um parente que precisa, que identificou um problema motor ou um problema do espectro autista ou de outras questões, né, outros distúrbios, outras coisas. Como que eu posso fazer para procurar os centros no meu município? Ou posso ir no sindicato rural e eles indicam? Então, primeiro passo. Se você é uma pessoa, né? Se você é um adulto que consegue conversar com o médico ou o responsável por essa pessoa é saber, eu tenho indicação para ecoterapia? Primeira coisa, né? Então, conversar com o seu médico e saber se você é uma pessoa que tem indicação para ecoterapia. A partir do momento que você tem o aval médico para fazer a ecoterapia, você pode buscar o sindicato rural e perguntar, né, se lá tem em algum município, ou você pode entrar no nosso site, né, lá no site do Senar, a gente tem um mapeamento das cidades que tem os centros de ecoterapia, tá? Mas é importante que essas pessoas, né, elas tenham essa orientação médica e entendam que é uma alta demanda para a quantidade de vagas, né? Então, às vezes, o seu município até tem um centro, mas ele não consegue atender, porque não tem a quantidade de profissionais ou de animais para fazer o atendimento, né? Então, exige que a pessoa interessada, ela também compreenda todo esse processo. Legal. Segue lá, tá na tela, Isa Freitas Moraes, no Instagram, @Sistema FAEG também, tá sempre atualizando, inclusive, sobre esses assuntos. Tem o curso de ecoterapia também, né? Se você quiser falar sobre esse também, né? Então, quando a ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, ela tem o curso básico, né, para esses profissionais, e aí qualquer pessoa pode fazer? Não, não é qualquer pessoa. Então tem que ser uma pessoa com ensino superior completo, que ela está ali, pelo menos naquela equipe mínima. Então, se eu não sou psicólogo, fisioterapeuta, nem alguém que está na parte de equitação, lá ele vai ter a justificativa de qual que é o seu interesse, qual que é a sua ligação para fazer esse treinamento, né? E aí, a partir de então, foi começar o processo da aperfeiçoação relacionada à ecoterapia. E os nossos treinamentos do Senar, que aí já funciona para os profissionais que estão no centro, então ele não é um treinamento aberto, né, para todo mundo, ele é um treinamento que é direcionado para esses profissionais que estão no centro.
Legal, ó, segue também, eu puxei aqui, @Andy_Brasil, tá aí na tela também, vou colocar pro Pedro colocar pra gente, ficar sabendo mais sobre esse assunto interessante, né? Cada vez mais novas formas terapêuticas, né, de você melhorar, né, forma de andar, a forma de conversar, né, se portar e tudo. Eu tenho já umas pessoas aqui na minha mente, eu vou falar, vai no seu médico lá pra ver se é indicado, né? Obrigada pela sua participação, Isabela. Uma honra ter você Parabéns aqui. pelo seu trabalho, Isabela. Obrigada. Fala pra galera dos centros aí, ó. Manda um abraço pra eles, né? Um abraço para todos os centros de ecoterapia, os nossos 32 parceiros, que são ali pessoas muito comprometidas com o que fazem, que conseguem mudar a realidade de muitas pessoas, né? A gente está falando de perfis de pessoas que às vezes não teriam acesso a nenhum tipo de terapia, e com esse trabalho, com esse comprometimento, né, dos coordenadores, das pessoas que desenvolvem os projetos, dos sindicatos rurais, de levarem esse serviço, né, de saúde, muda muitas realidades. E é muito gratificante poder participar de um projeto assim, e convido vocês, né, para, quem sabe, um dia aí participarem de uma mostra de resultados, que é onde a gente, de fato, mostra ali a evolução dos praticantes. É algo surpreendente e encantador. Acho que não tem como uma pessoa ir num centro, conversar com um dos praticantes, das famílias, e não ficar apaixonado e ver o quanto isso muda a vida das pessoas. Então, obrigada a todos que participam junto comigo, né, desse projeto. E quem começa, geralmente, continua praticando, ou compra um cavalo, ou vai no Aras, né, continua. Não, a pessoa que começa no processo da ecoterapia, alguns coordenadores sempre falam, você foi picado pelo bichinho da ecoterapia, você nunca mais consegue sair. E, de fato, não consegue, porque é algo muito gratificante. Legal, gostou desse episódio? Compartilha aí, às vezes, com alguém que você também tá na mente, assim como eu, que pode ser que tenha uma indicação, né? Fala para ele ir lá, como a Isabela bem frisou, vai no teu médico, veja se você tem indicação para ecoterapia, compartilha aí com ele, compartilha nos grupos aí que você tem. Assunto interessante, inclusive, que o Senar oferece de graça aí para a população, né, Pedro? É isso aí. Tamo junto. Obrigado você pela sua audiência. Paga nós aí, inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. É isso aí, segue a gente nas redes sociais, @Portal Agro2 em todas as redes sociais, e também esse e outros assuntos no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.